apresentando a tela. Vocês veem a apresentação da tela, gente? Sim. Não, esse sim não foi de agora. Esse sim foi de antes, sim. Então, vamos lá. Então, o que aconteceu foi que a gente teve na aula passada, a gente viu o conteúdo de potencial elétrico. E aí agora a gente fez alguns exemplos na aula passada, não suficientes, embora tenham sido alguns exemplos interessantes. Então hoje a gente vai fazer mais exemplos, certo? Resolver mais. Hoje é para resolver exercício. E aí é isso que a gente vai fazer. São acho que 5 exercícios que eu preparei. E esse é o primeiro, certo? Uma haste de comprimento L, que é essa figura P2026, que é essa figura, está localizada ao longo do eixo X com sua extremidade esquerda na origem, né? Aqui. A haste tem uma densidade linear de carga não uniforme, lambda igual a alfa x, ou seja, isso aqui é exercício do livro, gente. O lambda ao longo da haste ele é alfa x. Ou seja, o lambda cresce com a distância à origem, onde alfa é uma constante positiva. A. Qual unidade de alfa? B. Calcule o potencial elétrico no ponto A. C. A letra C não tinha. A letra C é bônus meu, certo? Calcule o campo elétrico em A. A é esse ponto. Vamos resolver a letra A, né? Unidade de alfa. Como é que eu faço a unidade de alfa? Eu sei que o dq é lambda dx, certo? Que é alfa x dx. Como é que eu encontro as unidades de um negócio? A unidade eu encontro por análise dimensional. Vocês já viram análise dimensional, certo? Fenômenos mecânicos. É para vocês terem visto análise dimensional. O que é análise dimensional? Eu olho as dimensões do lado esquerdo da equação e as dimensões do lado direito da equação. Então, aqui tem dimensão de carga. Então, carga, vou escrever assim, é igual a dimensão de alfa que multiplica x dx. X tem dimensão de comprimento e dx também tem dimensão de comprimento. Então, se é comprimento ao quadrado. Então, a dimensão de alfa, o que é? É carga por comprimento quadrado. Então, no SI, isso aqui é a dimensão de alfa. Se eu tiver o meu sistema, que pode ser SI, pode ser CGS, pode ser um sistema maluco que eu inventar desde que crie grandezas independentes, ou dependentes, né? É um sistema que funcione. No SI, qual que é a dimensão disso? Alfa tem unidades de Coulomb por metro quadrado, certo? Essa é a parte fácil do exercício. A gente tem que aquecer. Qual que é a parte não tão fácil do exercício, embora não seja difícil? A parte não tão fácil do exercício, que não necessariamente é difícil, é a letra B. Calcule o potencial elétrico em A.
eu sei que o V em A é KE integral que a gente viu lá passada. Isso aqui é uma distribuição contínua de carga. Isso aqui é KE integral de dq sobre R, onde dq é lambda dx é igual a alfa x dx, certo? E aí o R agora, quer dizer, então agora o lambda varia. Vocês me perguntaram aula passada, professor, mas e quando a distância não é fixa? A gente viu vários exemplos desse meio círculo. A gente viu o exemplo do anel, em que sempre a distância era fixa, então a gente tirava o R da equação, da integral. Agora não. Agora a distância é variável, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer assim. Eu tenho uma coordenada que é dada do problema, que é o x. Então, se aqui vale x, a distância pelo desenho até x, quem que é? É a mais x, certo? Então, meu r que entra aqui na expressão é a mais x. Então, isso aqui é KE, que multiplica a integral de lambda dx, que é alfa x dx, dividido pelo r, que é a mais x, certo? Então, isso aqui, então, V em A é KE alfa. A integral de x dx dividido por A mais x. E aí, quando eu escrevo a integral, lembra? Quando eu escrevo a integral em termos da coordenada do meu problema, eu tenho que colocar os limites de integração, ou seja, o x varia na barra. Sentido positivo, é dx aqui. Então vai de 0 até L. 0 até L. E aí a física do meu problema acaba aqui. Eu montei o problema. O que eu tenho que fazer agora? Resolver a integral. Resolver a integral todo mundo sabe, certo? Mas vamos resolver a integral. Como é que eu resolvo esse tipo de integral? Só que vai me dar um ln, certo? É 1 dividido por x. Vai ter um x em cima. Mas isso aqui está na cara, vamos dizer assim, que vai aparecer um ln. Então eu vou. Mas como está integrando em dx e aqui tem a mais x, uma solução possível é fazer u igual a mais x. Isso implica que du igual a dx. E aí, como em todas as mudanças de variáveis, eu tenho que mudar o limite de integração. Então, x igual a zero implica que u igual a a, x igual a L implica que u igual a mais L. Vocês estão me acompanhando, gente? Então, o V de A, quem que é? É KE alfa, integral. O X, ele é U menos A. E o X mais A é igual a U. Deu. Variando agora de A até A mais L. E aí é só resolver a integral, certo? Isso aqui agora é só resolver. Eu fiz essa mudança de variável. E cheguei nessa integral. E como que eu resolvo essa integral? Eu resolvo essa integral da seguinte maneira. Isso aqui, V de A, é igual, então, K e alfa,
Integral de A até A mais L. De quem? 1 menos A sobre U. E olha o ln aí. Deu. Apareceu o ln. Então, isso aqui é KE alfa. Multiplica L menos A ln de U. Isso aqui avaliado entre A e A mais L, certo? Então, V de A é KE alfa. Vai multiplicar L menos A ln de A mais L sobre A. Tá certo? Tá certo, gente? Isso aqui eu posso escrever como sendo V de A é KE alfa. Qualquer expressão dessas duas aqui tá correta, né? 1 menos A que multiplica ln de 1 mais L sobre A. Ah. Tudo bem? Vocês me acompanharam, gente? Esse é o potencial. Esse, certo? Esse é o potencial. Como é que eu calculo o campo elétrico? Esse é o potencial no ponto A, certo? Pergunta: como eu calculo o campo elétrico? Eu sei que o campo elétrico, nesse eixo aqui, o campo elétrico no eixo X, com x menor que zero, é, por simetria, E igual a menos del V del X na I. Onde aqui é a I, certo? Certo, esse é o campo elétrico. A gente viu isso aula passada. A gente viu. Agora a pergunta é: o V está em função de A. Para x menor que zero, quem é A? Eu estou calculando a derivada em relação a x, certo? E aqui eu tenho V em função de A. A é essa distância. A é um número positivo que é essa distância. Queremos V em função de x no eixo x, com x menor que zero. Por quê? Porque eu não preciso de V em função de y. Por que não? Porque o campo elétrico eu calculo as derivadas só em x, eu preciso da variação de V com x. Então, nesse eixo, para x menor que zero, no eixo x, eu tenho o quê? Que A é igual a menos x, certo? Mas tenho V de A, que não é V de x. Para x menor que zero, o A é menos x, certo? Por quê? Porque sim, porque o A é um número positivo que em módulo é igual a um módulo de menos x, então menos x é negativo e dá isso, certo? Então, isso aqui me implica que o V de x, ele é essa expressão. Eu vou escrever a expressão. KE alfa 1 menos x, então é mais x ln de 1 mais L sobre x para x menor que zero ao longo do eixo x, que está escrito aqui, no eixo x. Tudo bem, gente?
É menos, não é mais, é menos. Professor, Oi. o A é igual ao menos X porque seria a distância, só que do lado negativo? Isso, o A em módulo é igual ao X, certo? Contando da origem, o X aqui, isso aqui vale módulo de X, certo? Certo. Ah, tá. Só que o X, ele é negativo. E o A é um número positivo por definição. É a distância. Então o A é menos X. Então eu consigo escrever aquele negócio que a gente estava discutindo na aula passada. Para eu calcular o campo elétrico, eu preciso o V numa região. E eu sei que no eixo X o campo elétrico é derivado em relação a X, menos, né? Então eu preciso de V de X. Certo. Se ele não tivesse em cima do eixo, aí, tipo, se ele tivesse um pouco mais para cima, você precisaria do V de X e do V de Y. Do V de X e do V de Y. Se eu tivesse fora do plano, eu precisaria de V de X, V de Y, V de X, Y, Z, certo? Certo. Não dá para desenhar, mas se eu tivesse fora do plano, eu precisaria dessas três coisas. Mas como eu estou no plano, isso aqui é uma barra unidimensional, e por simetria, então, o campo elétrico aqui, ou seja, o campo elétrico aqui é diferente, certo? Eu não sei a direção em que ele aponta. Mas Certo. aqui, eu sei que ele aponta ou para cá ou para lá, dependendo da densidade de carga. No caso é positivo, aponta para a esquerda, certo? Certo. E aí eu tenho, certo? E aí não tem muito segredo. Beleza. Então, o campo elétrico, Obrigado. o campo elétrico é menos del V del X. Aí, primeiro termo é zero, então isso aqui é KE alfa, que vai multiplicar a derivada desse menos KE alfa, né? E vai multiplicar a derivada desse cara. Quem é a derivada desse cara? Regra do produto. É ln 1 menos L sobre x mais x derivada desse cara. Então vai ficar aqui L sobre x quadrado. 1 sobre a derivada desse cara. 1 sobre 1 menos L sobre x, certo? Essa é a derivada. Regra do produto aqui, quebrou. Depois a regra da cadeia para calcular a derivada do ln. Vocês concordam comigo que essa é a derivada? Deixa eu ver se eu também concordo comigo. É mais aqui que eu falei para vocês. Né? Deixa eu ver se eu concordo comigo. Se o que eu fiz hoje é igual ao que eu fiz ontem, né? Na preparação. Certo? Essa é derivada pela regra da cadeia. Então, se essa é derivada pela regra da cadeia, o E na direção I. Aí. Tá? O I não cabe aqui, mas é I. Então, o E é igual a menos KE alfa ln desse bicho. Menos KE alfa. Aí tem o ln. 1 menos L sobre x. Note, depois eu falo. Mas aí o x cancela com o x quadrado, eu divido por x, some todos os x's. Então isso aqui é 1 x menos L. Aí. Certo? Note que tem duas coisas aqui. O alfa, primeiro, o E é negativo. Né? Porque a ln aqui, deixa eu ver, ln de 1 menos L sobre x. O x é negativo, então esse termo aqui ele é positivo, então o colchete é positivo. Então o E é negativo. Então o E ele está apontando assim, ó. O que tá certo porque a densidade de carga é positiva. Então aponta para fora. Fora que o termo no colchete é adimensional. Então esse termo tem que ter densidade de campo elétrico. E de fato é KE carga por metro quadrado.
que a gente viu que a densidade de alfa é carga por comprimento ao quadrado. Então eu peço que vocês confiram as contas, mas tudo indica que está certo. Certo? Então, se eu tenho potencial variando numa região, eu consigo calcular o campo elétrico. Naquele exemplo do anel que eu tinha aqui, calculava aqui, eu tinha o potencial só num ponto. Por quê? Porque eu só sabia calcular num ponto. Com o potencial só num ponto, eu não consigo calcular o campo elétrico, porque o campo elétrico é uma derivada, derivadas parciais. Então, se ele é uma derivada parcial, ele precisa ser o limite do carinha, do potencial num ponto, menos potencial em x mais delta x, menos o potencial em x dividido por delta x. Eu preciso saber o potencial em x mais delta x. Ou seja, eu preciso saber o potencial numa regiãozinha ao redor do ponto que eu quero. E aí o x é igual ao azinho. O x, aí você volta para o azinho depois, se quiser, né? Se você quiser, você faz aqui nessa conta x igual a menos a e encontra o potencial em A. Mas em termos da coordenada x é o campo elétrico em A, mas em termos da coordenada x é essa. Tudo bem, gente? Perguntas? Se não tem perguntas, a gente vai calcular o potencial em B. Aqui. Para a disposição, essa disposição, calcule o potencial elétrico, que estava desenhado, vocês não esperavam que não fosse feito, né? Calcule o potencial elétrico no ponto B, que está localizado aqui, no bissetor perpendicular da haste a uma distância B acima do eixo X, ou seja, a metade aqui é uma distância B. Aí eu calculo, da mesma maneira. V de B é KE integral de dq sobre R é igual a KE integral de alfa x dx dividido por R. R, como é que eu estou calculando integrando em dx? O R tem que ser escrito em função de x. Então vamos pegar um ponto x aqui. Aí eu vou desenhar o meu R. O R é a distância, certo? O R é esse cara. Então é esse negócio. O R é a raiz quadrada de Bzinho quadrado mais esse cara ao quadrado. Quem é esse cara? Esse cara aqui é L sobre 2 menos X. Então o R é raiz quadrada de Bzinho ao quadrado mais X menos L sobre 2 ao quadrado, certo? Então eu tenho a minha integral. V de B é meu V de B. K é alfa. A integral. Aí aqui, quando eu calculo de novo, eu calculo a integral em relação a x, eu coloco os limites de integração, de 0 até L. Integral de 0 até L. Cadê esse cara? Vou pegar isso daqui. Isso. Puxar para baixo. Integral de 0 até L de quem? X dx dividido por esse cara, raiz quadrada de b quadrado mais x menos L sobre 2 ao quadrado. E aí você fala, mas eu não sei calcular essa integral. Eu também não, por isso que a gente vai fazer uma mudança de variável, né? Para chegar numa expressão mais bonitinha. Não cabe nessa lousa. Novo. Aqui é R.
E esse cara aqui é L sobre 2 menos x, ou módulo de x menos 0 sobre 1, nem importa porque está ao quadrado. Então, mudança de variável, né? Eu vou tentar primeiro tirar esse cara daqui. X menos L sobre 2 deu igual a dx, na esperança de tentar resolver o meu problema, de ficar em termos de uma coisa que eu sei calcular. Então, x igual a zero implica que u menos L sobre 2, e x igual a L implica que u igual a mais L sobre 2. Então, V de B é igual a Q. Ao Q. O que é V de B? KE alfa, a integral. Agora de menos L sobre 2 até L sobre 2. De quem? O x. O x é u mais L sobre 2. É mais fácil jogar, somar coisa no numerador do que no denominador. Por isso que a gente faz essas coisas. É porque aqui você quebra a integral em duas. No denominador, não. No denominador, você não quebra. Você tem que arranjar outra maneira. Dividido por b quadrado mais o quadrado. Raiz quadrada de b quadrado mais o quadrado. Certo? Deu. Então, agora eu consegui quebrar a minha equação em duas. É KE alfa, a integral de menos L sobre 2 até L sobre 2. U dividido por raiz de b quadrado mais o quadrado. Du mais o outro. E quem é o outro? O outro é KE alfa, a integral de menos L sobre 2 até L sobre 2. O L sobre 2 sai, certo? Isso aqui é KE alfa L sobre 2, né? O L sobre 2 é um número, ele pode sair da minha integral. Mas eu não fiz o que eu queria fazer. Eu queria fazer isso daqui. L dividido por 2 vezes a integral do integrando. Certo? Que agora é 1 dividido. É du, né? 1 é du. Du dividido por raiz de b quadrado mais o quadrado, certo? Então eu quebrei uma integral complicada em duas integrais mais simples. Porque eu troquei a soma de baixo pela soma de cima com essa variável. Em cima eu consigo quebrar. Essa integral aqui, quanto vale a primeira integral, gente? Eu estou fazendo sozinho o exercício aqui. Eu preciso de interação. Quanto vale a primeira integral? Preciso calcular a primeira integral? Eu sei que está cedo, são 8h30, mas vamos lá. Preciso calcular a primeira integral? Eu posso calcular a primeira integral, mas eu não preciso. Por que eu não preciso calcular a primeira integral? Porque isso aqui é integrando, é o integrando ímpar em intervalo simétrico. Vocês concordam comigo? A integral dá zero. A integral de uma função ímpar em um intervalo simétrico é zero. Vocês já viram isso, certo? Então, isso aqui implica que V de B é igual ao segundo cara. É igual a isso daqui. O que aconteceu aqui? Não, delete.
V de B é igual ao segundo cara. Vou fazer pequenininho. Vou diminuir ele. Não. Não. A gente quer deixar as coisas mais simples e aquelas que ficam mais complicadas. Vou escrever aqui em V de B, porque isso me deu raiva. Aí alfa L sobre 2 integral menos L sobre 2 L sobre 2 de du dividido raiz B quadrado mais U quadrado. E agora eu pergunto para vocês. Tá? O problema está essencialmente resolvido. Certo? Eu vou copiar isso daqui. Notem que isso aqui é uma função par, né? Isso aqui é uma função par. Então eu posso escrever o integrando uma função par no intervalo simétrico. Então V de B deixa eu fazer assim. Uma coisa que eu gosto de fazer é copiar todo esse lado. Sim, para a gente continuar do outro lado. Então, o meu V de B é igual a duas vezes esse negócio. 2 cai alfa L integral de 0 até L sobre 2, certo? De du dividido por raiz quadrada de B quadrado mais o quadrado. Certo? Vocês já viram essa integral, gente? Vocês já calcularam essa integral? Vamos lá. Sim ou não? Sim, mas eu não lembro. Vamos lá, então. Será que você já calculou essa integral? Eu apostaria que não. Eu, pelo menos, nunca tinha calculado essa integral até um curso de eletromagnetismo. Essa integral, aí você calcula essa integral, curso de teoria do potencial. Mas, então, não é tão simples fazer a mudança de variável. Mas você pode ver numa tabela de integrais. Isso aqui não é simples. Isso aqui é possível de se fazer, mas não é simples. Ou num negócio chamado Wolfram Alpha, que enquanto estiver online vocês vão ter acesso. E aí, se você joga lá, você obtém que V de B. Pois é, então, tô falando que vocês não viram? Vê aí se você viu. É meio, aí você me conta. Cai alfa L, logaritmo. Vamos lá. Meio do. Não, não é isso. Que multiplica a integral. Opa. Eu não tenho esse meio. Então, aqui, o V de B, ele vai ser KE alfa L, e essa integral aqui, ela vai dar... Esse meio não existe. Peraí. KE alfa L já é igual ao dobro do KE alfa L sobre 2. Então, essa integral dá meio do logaritmo
Só que aparece quando você calcula o potencial de uma barra. Cadê? Raiz de b quadrado mais u quadrado mais u dividido por raiz quadrada de b quadrado mais u quadrado menos u avaliado entre 0 e L sobre 2. Vocês já viram essa integral, gente? Repito, vou repetir agora o que a gente fez. Vocês já viram essa integral? Minha nossa! Eu aposto que vocês não tinham visto essa integral, porque esse é o potencial de uma... Bom, o potencial da barra é um pouquinho mais complicado, mas no meio da barra, aqui, no ponto B, esse é o potencial da barra. Mas você fala, professor, vai cair na prova, e aí eu não posso falar outra coisa, mas eu não vou me dar bem. Eu ia falar, não, está sendo gravado. Então, você pode lançar mão, então, essa é a expressão. Por recursos, calculado. Pelo menos eu fiz assim, né? Agora. Já fiz isso aqui uma vez na vida, mas chega um momento em que a gente tem que calculado com Wolfram alfa. O que é Wolfram alfa? Se você vai lá fazer assim, vou ver se eu consigo colar aqui a minha função. Espera aí, vamos calcular a integral. Ensinar integrais. Em FUV vocês não aprendem integral. Eu aposto que vocês aprendem integral em FUV. É feito para isso o curso. Aqui é só brincadeira. Isso aqui dá o quê? Em zero, isso aqui dá zero. Da ln de 1, que é zero, certo? Isso aqui é KE. Alfa L sobre 2. Ln de quê? De U igual a L, certo? Aí eu divido por 2, vai multiplicar o B por 4, eu corto o 2 que está sobrando. Confiram. Mais L quadrado. Mais L. Não vão contar para o professor de vocês de matemática que eu estou ensinando a calcular integral online, hein? Senão... Certo? Não façam isso. L quadrado. Embora esteja gravado. Também não falem para ele ver o vídeo. Vocês concordam? Eu substituo L sobre 2, aqui vai ficar L sobre 2. Vai ter um 4 aqui em cima. Dentro do colchete vai... Isso. Exatamente. O 4 dentro do colchete vai dividir o L sobre 2, vai ficar 4B quadrado mais L quadrado. Então, olha que maravilha. Encontramos a função. Legal, né? Encontramos a função, olha que legal. Vou ter que apagar esse negócio. Mas a gente conseguiu o que a gente queria, ou pelo menos o que eu queria, não necessariamente o que vocês queriam. Mas sou eu que estou dando a aula, então eu me vejo no direito de fazer o que eu quero dentro dos limites do que é lícito. Oi? Eu não entendi uma passagem que você fez. Por que ficou integral de 0 até L sobre 2?
Sim, só um minutinho, só colar para ficar bonitinho aqui. Tranquilo. Não estou conseguindo colar para ficar bonitinho. E bonitinho. Olha só. Aqui, essa é a integral que eu estou calculando, que eu cheguei aqui nessa integral, né? A primeira Certo. da zero. Aí, o integrando é 1 sobre raiz quadrada de b quadrado mais o quadrado, que é uma função par de x. Beleza. Então, e é no intervalo simétrico. Então, é 2 vezes a integral de zero até o integrando o limite de cima, certo? Ah, tá. Aí corta o 2, bota zero aqui. Pega só metade do intervalo e multiplica por 2, porque é simétrico. A função simétrica. Sei lá, um desenho. Beleza. Essa Aí função depois que é é uma só coisa botar simétrica. no site isso aí, porque não tem como fazer não. Você pode calcular na mão se quiser, você não precisa botar no site. Mas essa específica, você pode, de novo, aqui, esse negócio aqui tem que calcular. Você clica em Wolfram Alpha. Tá vendo? Você vai digitar Wolfram. Você vai digitar aqui o que você vai digitar? Wolfram Alpha. Aí vai aparecer o primeiro aqui, wolframalpha.com. Você clica aqui, aí você entra o que você quer, digita o que você quer. Para digitar, tem que estar em inglês, o site tem que digitar em inglês e tem umas regras para digitar. Então, se você quiser ver o site, você antes dá uma olhada, descobre como calcula integral, descobre como calcula derivada e calcula. Tem que digitar da maneira correta. Aí você vai lá e digita da maneira correta, né? Tem exemplos aqui, ó. Eu não consigo clicar nas coisas, não sei porquê. Aí ele ensina, tá vendo? Ele ensina a calcular aqui, cálculos e análise. Ele vai te ensinar a calcular integrais aqui, por exemplo. Vai te ensinar a escrever derivadas. Aí você faz uns testes aí, brincando, para ver se dá certo. E aí não tem botão para voltar aqui. E aí você. Tá bom? Mas essencialmente é isso. Se a gente não sabe calcular a integral e tem recursos online que calculam a integral, a gente calcula a integral. Tá? Acabou? Será que acabou? Para alegria de vocês? Não acabou. Eu pedi o campo elétrico, né? Vocês lembram que eu pedi o campo elétrico? Como é que eu calculo o campo elétrico? Na minha figurinha, se vocês lembrarem, na minha figurinha, que eu vou copiar aqui, cantinho, na minha figurinha, lembra, para calcular o campo elétrico, por simetria, o campo elétrico está para cima, por simetria. Eu não consigo desenhar porque eu copiei a figurinha e minha lousa tem essa limitação. Mas o campo elétrico, nesse ponto, ele está para cima, certo? Distribuição de carga positiva, simétrico, eu sei a direção. Então, por simetria, sobre o eixo pontilhado, o E é menos a componente que eu já sei qual que é a componente, de J é isso daqui. É o Y, o versor na direção de Y. É menos LV del Y na J. Mas aí a gente cai no mesmo problema anterior. Qual que é o mesmo problema anterior? O mesmo problema anterior é você
encontrar a coordenada y. Sobre esse eixo, quanto vale y? Y é igual a b, certo? O y é o b. Então, sobre esse eixo, v de y é igual a esse cara, onde em vez de b eu coloco y. É esse cara, só que aqui não é mais b, aqui é y. Certo? Vocês concordam comigo que essa é a... Esse é o B? Esse é o Y? O Y é isso aqui. Isso aqui é o Y. Nesse ponto B, aqui a coordenada Y é Bzinho, né? Eu pego meu potencial e substituo Y aqui. Então agora eu tenho V de Y. Então, eu faço contas e chego na seguinte resposta. Vocês vão fazer as contas, certo? O E vai ser igual, então, a menos del V del Y na J. E se você vai lá e pega esse negócio aqui e calcula, isso aqui vai me dar... E você pode usar, por exemplo, é bom para vocês testarem e verificarem. Wolfram alfa. Vocês calculam, porque senão você vai demorar mais um pouquinho, né? Porque você demora para usar a regra da cadeia aqui dentro e tal. Mas pode. Isso, derivar é mais fácil do que integrar. Então, derivar é um processo mecânico aplicando a regra da cadeia. Isso aqui é KE alfa L quadrado dividido por quê? Por y multiplica a raiz quadrada de 4 y quadrado mais L quadrado na J. E eu acho que se vocês tomarem um limite, como a gente calculou o fio infinito, se vocês tomarem um limite, eu vou fazer aqui. Certo? No limite. Isso aqui é aqui. No limite de L tendendo a infinito, eu tenho que recuperar o fio infinito, que a gente calculou na primeira aula. Lembra? O limite. No limite de L tendendo a infinito, L quadrado dividido pela essa raiz quadrada. Opa. Não, tem alguma coisa errada na minha conta. Tem alguma coisa errada na minha conta, né? Aqui dá isso mesmo? Isso aqui é a carga dividido por distância ao quadrado. Limite de L tendendo a infinito. Não sei por que eu fui falar isso, né? Não tinha preparado. No limite de L tendendo a infinito, o L vai para infinito, mas a raiz quadrada vai com 1 sobre L e vai para infinito. Não pode. Então, cadê o erro, gente?
Tá errado esse limite de L tendendo a infinito. Aqui. L tende a infinito. Esse cara tinha que dar um. Vocês lembram do campo elétrico? O fio infinito. Verificar. Me atrapalhei aqui. Mas me atrapalhei. Acontece. L. Dimensão está correta, né? Aí vai com 1 sobre Y. Sim. Verifiquem. Verificar. E também é para verificar. Mas o ponto todo é que eu queria mostrar que dá para você aproveitar a simetria do problema para você conseguir achar o E. Primeiro, para achar o potencial, você. Cadê? Para achar o potencial, você calcula do jeito que é, chega numa integral. Aí eu queria apresentar para vocês o conceito de cálculo de integrais por softwares, ou no caso por sites. O Wolfram Alpha é uma boa maneira de calcular. Que é esse cara. E aí, para calcular a integral aqui, posso ter errado um sinal, alguma coisa. Não um sinal, mas nessa conta aqui eu não pode ter errado alguma coisa. O ponto é que. Por que eu posso? Porque no limite de L tendendo a infinito tem que dar o potencial do fio infinito. O campo elétrico do fio infinito. Se eu tiro esse limite, eu não estou enxergando esse. Vocês estão enxergando, gente? Eu não estou enxergando esse limite. Só que der L, vai com L e aí não fica tão legal. L vai para L quadrado, vai mais rápido para infinito que L. Então, não sei. Mas é isso. Professor, modo. Oi? você queria fazer o L tender a infinito para ficar igual ao campo de um. Para achar o fio infinito, né? O fio infinito, se eu fizer L tendendo. Ah, não funciona, né? Não funciona, é verdade. Não funciona o limite de L tendendo a infinito. Porque eu tenho que jogar para infinito os dois lados, né? Então, minha conta pode estar certa. Por quê? Porque não é para dar o limite de. Por quê? O que eu pensei aqui agora? Né? Se eu tomar o limite desse lado indo para infinito, dessa barra indo para infinito aqui, eu obtenho uma barra infinita. Nesse limite de barra infinita, o meu campo tem que dar o campo do fio infinito. Mas eu não posso. Isso não é equivalente a fazer L tendendo a infinito. Porque aí eu só estou indo para um lado, para infinito, né? Ele continua zero aqui. Então, então não dá para comparar o limite de L tendendo a infinito com o fio infinito. Concorda? Eu estou querendo fazer uma coisa que agora
você falou, eu vi que não é lícita de se fazer. Ou seja, não é possível comparar. Mas dá para calcular, né? Porque já é uma vantagem aqui. Eu tenho que ver uma maneira agora esperta, poderia tentar encontrar uma maneira esperta de fazer esse comprimento da barra ir para infinito para os dois lados para comparar com o do fim infinito. Mas essa não, L indo para infinito não é a maneira correta. Mas o resto vocês entenderam o que foi feito aqui, tirando essa minha digressão incorreta. Sim. Então tá bom. Então, mais um problema. Uma casca hemisférica de raio R, no desenho, está uniformemente carregada com carga positiva de densidade superficial sigma. Pergunta: ache o potencial no ponto central O, como em todos os casos, tomando, que a gente conversou lá passada, V de infinito igual a zero, né? Como é que eu calculo esse cara? Que V de O é a integral de dq sobre R, e aqui é um pouquinho mais tranquilo. Por que é um pouquinho mais tranquilo? Aqui é um pouquinho mais tranquilo porque R, a distância de zero até de O até o meu dq, ele é constante, é o mesmo para todos os dqs. Então, isso aqui é KE. Isso aqui é KE sobre R grande, a integral de dq, que então a integral de dq é o Qzão. Isso aqui é KE. Sobre R grande, que multiplica Qzão, que é a metade de uma área da esfera. Isso aqui é 2π Rzão quadrado sigma. Certo? Então, o meu V de zero, o KE é 1 sobre 4π ε0, é igual a sigma R sobre 2 ε0. Concordam comigo? Que eu sei calcular o sigma zero, o V de zero nesse ponto aqui? É isso daqui. Esse é um exemplo, assim como no caso do anel, não, assim como no caso daquele meio círculo, esse é um exemplo em que só isso não permite calcular o campo elétrico. Mas eu não estou pedindo o campo elétrico na letra B, olha só. Na letra B, uma partícula de massa M e carga Qzinho positiva é colocada no ponto O e largada a partir do repouso. A partícula ela vai seguir um caminho dela. A que velocidade a partícula tenderá quando se afastar muito de O? Então eu sei isso. Então eu sei isso. Que mais que eu sei? Eu sei que a força elétrica é conservativa. Então eu sei que existe uma quantidade que é a energia mecânica da partícula, que é conservada no movimento. Da carguinha Q. Então aqui é a situação inicial que eu tenho Qzinho. E aí, o campo elétrico, nesse ponto, a gente viu na primeira aula, por isso que é bom lembrar das aulas passadas, a gente viu que o campo elétrico aqui, ele aponta para cá.
Então, se eu solto a partícula, ela vai seguir o campo elétrico, ela vai para frente aqui. Vou chamar essa direção aqui de I. Ela vai na direção I. E mais do que isso, o campo elétrico ao longo do eixo todo, certo? Do eixo pontilhado. Se aqui é zero, eu vou falar que é sempre a ponta. Sempre para a direita. Aponta sempre para a direita para x maior que zero. X maior que zero, eu vou dizer que isso aqui é o meu eixo x. E aqui é zero. Tá bom? Então, se o campo elétrico aponta sempre para a direita, para x maior que zero, eu sei que a partícula vai andar um movimento sobre o eixo x. É sempre sobre o eixo x. Certo? É um movimento. Eu não sei o campo elétrico, mas eu sei que ele aponta para a direita. Mas olha só, para a direita. Eu sei que ele aponta para a direita. E aí, qual que é o ponto? O ponto é que se ele aponta para a direita, a partícula segue um movimento retilíneo não uniforme, sob a ação de uma força elétrica que eu não conheço. Então você fala, mas aí você não sabe calcular, então. Não sei. Mas você sabe que a energia é conservada. Então, você sabe que, assim como no caso que faz em fenômenos mecânicos, que você tem energia mecânica conservada, aonde você tem lá a sua energia potencial gravitacional, ou alguma outra energia potencial. Isso aqui é uma energia potencial. Se isso aqui é uma energia potencial, e isso aqui é conservado, é igual o fenômeno, é igual o problema do campo da partícula no campo gravitacional, com a diferença de que lá eu conheço V e aqui eu não conheço. Mas eu sei que essa quantidade é conservada. Como? Conheço. E zero e sei que V de infinito igual a zero, posso tentar utilizar conservação de energia para calcular. Calcular quem? Eu quero a velocidade, né? Eu quero a velocidade, aqui velocidade. A partícula tenderá quando se afastar muito de O. Isso aqui, em outras palavras, isso aqui é V no infinito, certo? É a velocidade que a partícula atinge quando chega no infinito. Ou quando tende a infinito, né? A partícula nunca chega no infinito. V infinito. V de infinito. Mas a gente toma a liberdade de escrever assim, pedindo perdão para os matemáticos de plantão, para fazer isso. Então, eu sei que V de zero é isso. Então, eu sei. O que eu sei? Eu sei que meio
de mv0 ao quadrado mais q v de zero é igual a meio de v infinito ao quadrado mais q v de infinito. Certo? Isso aqui é a conservação de energia mecânica do sistema fonte partícula carregada. A gente viu que é conservativo, tem um potencial e a energia potencial dessa forma. Então, olha só que legal. Esse cara é zero porque sai do repouso. E esse cara é zero porque porque essa é a convenção que a gente está adotando. Então, daqui eu posso tirar que meio de mv infinito ao quadrado é q v de zero. Então, v infinito ao quadrado é igual a 2qv de zero dividido por m. Então, isso aqui é sigma, né? Q sigma Rzão dividido por epsilon 0 m. Tá? Então, o V infinito é a raiz quadrada desse cara. Certo? Tudo bem? Então, existem duas maneiras de você resolver um problema de movimento de partícula sob a ação de um campo elétrico. Um deles é resolver, quando você conhece o campo elétrico, resolve a equação de movimento lá, né? Bota o campo elétrico constante, lembra que a gente viu na primeira aula também? Tudo na primeira aula a gente viu. A gente viu na primeira aula que para um campo elétrico constante, a gente consegue fazer isso. A gente consegue integrar as equações de movimento, vai dar movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vê para onde está o campo, a gente pensa um pouquinho, vê lá, vê o que tem que fazer e calcula a trajetória da partícula no espaço. Lembra que tinha aquele negócio da partícula que faz assim no campo elétrico? Né? Ela faz uma parábola, isso aqui é uma parábola. Ela faz uma parábola no campo elétrico e pode sair por um lugar que eu chamei de seletor de carga. Por que seletor de carga? Porque se eu lanço várias partículas com a mesma massa e carga diferente aqui, vai sair, elas vão fazer várias parábolas, a única que vai sair por esse buraquinho é a que tem carga que permite que saia por esse buraquinho. Eu controlo isso, no meu defino isso pelo o espaço que eu quero, no meu experimento eu jogo um monte, e aqui eu consigo cargas com essa propriedade. E isso é muito bom para aplicações que me forem interessantes. Que não vem ao caso agora. Então, tem duas maneiras de calcular coisas dinâmicas que a gente viu até agora. Uma de uma partícula se movendo. Uma é pela integração das equações de movimento. Você vai lá e escreve aqui F igual a M A, que é igual a QE, e tenta resolver essa equação, ou o que quer que seja que tenha aqui, tentar resolver. E a outra é mv quadrado mais qv, qualquer constante. Assim como no caso de fenômenos mecânicos, dá para fazer essas duas coisas aqui, tomando cuidado para fazer da maneira correta. Beleza? Vocês entenderam, gente? Esse exercício aqui, particular ele, e esse procedimento de usar
conservação de energia para calcular as velocidades ou o que quer que seja que você quer calcular? Perguntas? Professor, Oi. uma coisa que eu me confundo. A energia ela sempre vai ser conservada ou vai depender do exercício? Para um campo elétrico estático, a energia sempre é conservada. A energia de quem? A energia do sistema. Quando eu tenho uma carguinha, energia do sistema fonte mais carguinha, né? Fonte parada, campo elétrico estático, não necessariamente constante, mas estático. Foi o que a gente utilizou para conseguir definir o potencial elétrico, certo? Certo. E tinha uma energia potencial, que era QV. Então, ela sempre, a energia de uma partícula se movendo sob a ação de um campo elétrico estático, não necessariamente uniforme, sempre vai ser conservada. Ok. Assim como no campo gravitacional ela é, e assim por diante. Beleza? Beleza. Obrigado. Então, beleza. Então, Então, vamos continuar, gente. Um fio tem densidade linear de carga uniforme lambda e é curvo. Deixa eu ver o que eu escrevi, desenhei aqui. Tá? E é curvado. Cadê? Na forma mostrada na figura. Então, eu tenho um pedaço reto, aí eu faço um arquinho, e aí eu continuo reto nesse tamanho 2R aqui, aqui tem um tamanho de arquinho. Determine o potencial elétrico no ponto O. Como é que eu faço? Eu vou fazer assim. Eu sei que vocês podem fazer de outro jeito, mas eu vou fazer assim. Colocar aí. Integral. Aqui sobre R. Lembra, esse potencial aqui a gente calculou a aula passada, né? Vocês lembram que a gente calculou a aula passada esse potencial? Ponto. E que mais? Mas tem esses dois aqui que a gente acabou de calcular. A gente acabou de calcular naquele exemplo anterior lá, que dava LN. E aí é só somar tudo. Ou seja, se eu chamar esse cara aqui, esse pedaço de 1, esse pedaço de 2, esse pedaço de 3, 1 é esse carinha, reto. 2 é o arquinho, semicírculo. E 3 é o outro reto. Eu tenho que isso aqui é o V1 em O mais V2 em O, porque a carga se soma, certo? A carga se soma. É uma integral. Mais V3 em O. Certo? Então eu tenho que só que a única coisa agora é calcular V1, V2 e V3. Eu vou começar com V2, porque a gente V2 em O vai ser quem? Vai ser, a gente já calculou isso, é KE. O R é constante sobre esse cara, então é KE sobre R. Multiplica Q. 2 igual a KE sobre R, que multiplica 2πr dividido por 2, né? Que a única coisa que eu sei do problema é que ele tem densidade linear de carga uniforme lambda. Então eu tenho que escrever tudo em termos de lambda. Então isso aqui quem que é? É πr, pi, multiplica pi, r, lambda.
Pi r lambda é a carga, certo? É a carga total no semicírculo. Isso aqui é igual a KE vezes π vezes lambda. Esse é o potencial V2 de zero, certo? E aí, se eu calculo o potencial V2, eu posso calcular o resto. V3, quem que é? V3, se eu coloco aqui assim, um eixo X, o V3 de zero, quem que é? É a integral de dq sobre R. Vai KE. Só que agora eu não posso mais fazer o que eu estava fazendo, porque agora o R não é mais constante para todo dq, o R varia. Então, o R... Então, agora a distância de um dqzinho até o meu... Isso aqui fica dq. A distância do dqzinho até o O é x. Né? Então, isso aqui é KE. Integral de quê? Que é lambda dx sobre x. E aí eu estou escrevendo em termos de dx. Então, em termos de dx, eu consigo colocar a minha de variável. Então, ó, aqui é R, certo? Esse tanto aqui, semicírculo é R. O meu carinha aqui tem 2R, o meu negócio que é reto. Então, é 3R aqui em cima, certo? Então, meu V3 de zero, quem que é? É KE lambda ln de 3R sobre R, que é igual a KE lambda ln de 3. Certo? Certo. E quem é V2? V1. V1 de zero, ele é igual, é a mesma coisa, só que é menos. A distância vai ser menos x. Só que vai ser o dx para o outro lado. Então, a distância é a mesma, dq sobre r. Então, isso aqui é V3 de zero, por simetria. Então, o meu V de zero, que é a soma de tudo, ele é V1 de zero, que é KE π lambda, mais o V2 de zero. Não, não é isso. É o V1 de zero, certo? O V1 de zero é esse cara. A gente acabou de falar. Mais o V2 de cara aqui. Mais o V3 de zero, que é esse cara aqui. Então, o meu potencial total em zero, que é o V de zero, é KE lambda e multiplica π mais 2ln de 3. O potencial V1 não tinha que ser menos V3? Não, olha só. A carga é sempre positiva. Supõe que dq seja positivo. Lambda dq é sempre positivo e r é distância. Então, o potencial sempre é positivo. Esse é um argumento. R é positivo, dq é positivo, a integral é positiva. Outro argumento. Quando eu calculo aqui, eu vou calcular um x'. Menos x. Então, embaixo vai ficar menos x. Então, isso aqui vai ser a integral de menos x, que é a distância, dx'. Vai ser x' sobre dx'. Né? Que é
lambda. Isso aqui é igual a integral de menos dx dividido por menos x. Os menos se cancelam em cima e embaixo quando eu calculo o dx. Em outras palavras, eu poderia também trocar o limite de integração. Você pode falar, não, mas agora eu vou calcular essa integral. Calcular essa integral aqui de dx dividido pela distância, que agora a distância é menos x, mas agora isso aqui vai de menos r até menos 3r. Tá? Isso aqui é integral de dx sobre x, que multiplica menos 3r dividido por menos r, que é ln. Espera aí. Menos x. Tem alguma coisa errada aqui. Vamos lá. Posso falar, não, mas a distância aqui ela é x, certo? Eu posso calcular essa mesma integral. Dx sobre x. A distância aqui peraí. É igual, vamos lá. A distância aqui. Essa distância aqui, a distância é menos x, certo? Se eu parametrizar assim. Então, o dq é lambda dx dividido por menos x. E a integral está em dx. Dx vai de menos 3r até menos r. Você concorda comigo que é essa integral que aparece? É k lambda vezes isso daqui? Sim. Então, isso aqui, eu mudo o sinal de integração, é k lambda, integral de menos r a menos 3r, dx sobre x, certo? Eu só multipliquei por menos 1 para mudar o limite de integração. Então, isso aqui é k lambda ln de menos 3r dividido por menos r. Seja lá o que isso for. Por uma mudança de variável adequada u igual a menos x, você consegue mudar os limites de integração. Fazer diferente para você não me dizer que eu estou tirando o logaritmo de número negativo. Então, se eu faço u igual a menos x, porque senão você fala, mas o professor de física tira o logaritmo de número negativo e não está nem aí. Isso dá r a 3r menos du dividido por menos u. Certo? E agora sim, integral de, tirando o k lambda, né? R a 3r du sobre u. E aí eu não precisei tirar logaritmo de número negativo. Você concorda comigo que as integrais ficam iguais? Sim ou não? Beleza. Beleza. Sabia que ia dar certo. Vamos fazer aqui. Muito bem, calculamos o potencial. Legal. Considere uma esfera carregada de carga total Qzão com uma densidade, a gente viu isso daqui. Uma densidade não uniforme, mas sim dependente do raio, como isso daqui. Para R menor do que A e 0 para R maior do que A. Qual o potencial elétrico para R maior do que A? A gente viu que o potencial elétrico na aula passada é isso daqui, porque está no vácuo, está fora da distribuição de carga. A distribuição de carga é uma esferinha aqui, assim. Mas eu estou calculando um ponto aqui. Então, eu trago do infinito a integral. B menos integral, então, de E de R dr do infinito até R, né?
E aí, o que acontece? E aí o E de R, aqui, o E de R é KE, Q total, por R quadrado. Porque é o que a gente obtém pela lei de Gauss no vácuo, certo? Mas dentro não. Dentro, né? Aí a pergunta, essa pergunta a gente já respondeu. Outra pergunta, e para R menor do que A? Aqui é um problema que fala, dado o campo elétrico, qual que é o potencial? A gente sabe, sabemos, de algum momento aí da primeira aula, é tudo da primeira aula. Não, mentira, isso aqui é da segunda aula. Saber, tá mais fresco ainda na cabeça. E de R igual então KEQzão sobre R, para R maior que A, e ele é uma expressão que a gente calculou, que é KEQzão, que vocês, eu imagino que tenham revisado da aula, R sobre a N mais 1, para R menor ou igual que A. Isso aqui a gente calculou na aula da semana passada. Então, a matéria, ela é o conteúdo de matéria, ele é cumulativo. A gente vai sim utilizar o conteúdo da aula passada para a aula de hoje. Então é isso. Esse é o campo elétrico. Então, o jeito mais fácil, para mim, pelo menos, é calcular V de R é igual a menos a integral de infinito até R e de R dr para R menor do que A. Certo? Vocês concordam comigo que esse jeito é lícito e é o que, enfim, vocês podem não concordar que é o mais fácil, mas eu estou dizendo para vocês que eu, pelo menos, acho mais fácil. Vocês podem propor uma outra maneira. Essa outra maneira pode ser mais fácil do que a minha, mas eu não enxerguei outra maneira. Então, a gente vai fazer assim. E aí, então, como é que eu calculo o V de R? Então, eu sei que o meu V de R, eu posso escrever como sendo a integral. A integral menos a integral. Eu quebro essa integral. Posso fazer de infinito até A, e de R dr, menos, porque tem o sinal de menos, integral de A até R, e de R dr. Posso? Não posso? Posso. Aonde o E de R é esse cara. Então, aqui é R quadrado, né? Eu falei para vocês, mas isso aqui é R quadrado. Né? É o potencial, é o campo elétrico fora de uma distribuição de carga esfericamente simétrica. Então, eu sei que esse cara aqui, ele é KE, Qzão sobre R, mas o R aqui é igual a A, certo? Esse cara eu sei. O outro não. V de R é igual a KE, Qzão sobre A, menos a outra integral, né? Menos a integral do outro cara. Então, aqui eu posso tirar da integral KE, Qzão por A, N mais 3, a integral de A até R, de R a N mais 1 dr. Certo? Eu posso fazer isso. Eu posso, certo? Isso aqui é KE, Qzão sobre A, que vai multiplicar 1
menos 1 sobre A n mais 2, certo? Vezes a integral. Vezes a integral. A integral de R elevado a n mais 1 é 1 sobre n mais 2 vezes R elevado a n mais 2. Isso aqui é 1 sobre n mais 2. R elevado a n mais 2, avaliado entre A e R. Certo? Isso aqui é integral, gente. Se vocês não souberem integral de uma variável, é bom revisar antes da prova. E daí? E aí agora eu avalio no ponto, né? Então, V de R é K Qzão sobre A, vai multiplicar 1 menos esse negócio todo. Então, é 1 que multiplica. Aqui, se eu avalio em A, cancela o A, n mais 2, então é 1 mais 1 sobre n mais 2, menos o R elevado a n mais 2, então é 1 sobre n mais 2. R sobre A, eu puxo esse A aqui, também está n mais 2, n mais 2. Tá? R menor igual a A. Certo? Então, V de R. Ok. Qzão sobre A. Porque N mais 3. Aí eu posso tirar aqui o N mais 2 já. Mais 2. E vai multiplicar N mais 3 menos R sobre A elevado a N mais 2, se R menor ou igual que A. Tá certo, gente? Professor, Oi. o senhor pode voltar um slide? Posso. Que eu me perdi um pouco na passagem da direita. Poderia explicar de novo? Essa daqui? Ó, essa daqui tá aqui. Olha só. Ah, tá. Agora. Aqui, esse termo aqui é isso, certo? Por quê? Porque E de R está fora da distribuição, é 1 sobre R ao quadrado. Então, a integral disso aqui dá KE Qzão sobre A. Você concorda comigo? Primeiro termo? Sim, que tá fora foi o que a gente calculou já. Já calculou. Eu quebrei a integral até A e de A até R, que é o que falta calcular. Certo. Então, o E de R, vamos voltar aqui que é mais fácil, tem razão. O E de R é igual a esse cara todo, né? A gente Certo. calculou isso semana passada. Então, aqui fica KE, as constantes são KE, Qzão, o A, aqui ele está ao quadrado, e aqui ele está elevado a N mais 1, 1 sobre isso. Então, o A está elevado no total a N mais 3. Tudo bem? Certo. Vezes aí o R não, o R está dentro da integral. Então fica a integral de 0 de A até R do R é N mais 1, dr. Ah, tá, entendi. Certo. E essa integral é igual a isso daqui, porque se você derivar isso daqui, dá o que está dentro. Né? Teorema fundamental do cálculo. Assim que eu, pelo menos, tento calcular a integral. Eu Não, tento beleza. descobrir qual que é o negócio. É que eu achava que o A variava também, aí eu me perdi um pouco. Não, o A, ele é o raio da esfera, que ele é o A é o raio da esfera, certo? Certo. Então aí, a partir do momento que eu chego aqui, e eu substituo, a partir do momento que eu chego aqui, substituo R de R, acaba a montagem física do problema. Aí é calcular a integral. Certo. E aí tem, enfim, aí calcular a integral. Tudo bem, gente? Beleza, obrigado. Não, eu tenho mais
2 exercícios preparados. Eu vou tentar fazer um deles. E o outro vocês fazem em casa. Mas eu vou fazer primeiro o que é eu não copiei o enunciado, olha que esperto que eu sou. Eu vou fazer primeiro esse aqui, então. Depois eu volto nesse, se der tempo. 4 partículas carregadas idênticas estão posicionadas nos vértices de um retângulo, como mostra a figura. Tem os retângulos de R e B. L na horizontal e B na vertical. Calcule a variação na energia potencial elétrica do sistema quando a partícula no vértice inferior esquerdo, essa daqui, essa partícula aqui, é trazida do infinito para essa posição. Ou seja, antes ela não existia, aí eu vou lá, pego a partícula, seguro, vou andando até colocar ela nessa posição. Certo? Ela vem do infinito, tem uma pessoa aqui que está segurando a partícula e vai andando até chegar nessa posição. Suponha que as outras 3 partículas estejam fixas no lugar. Então, o que significa calcular o que é a energia potencial do sistema? Eu vou escrever. Energia potencial do sistema, antes, o zero é igual a somatório, KE. Lembra? É carga vezes, então, isso aqui é KE somatório de I menor que J, QI, QJ, RJ. O que isso significa? Isso aqui é uma forma compacta de escrever o seguinte. Uma forma compacta de escrever o seguinte, uma forma compacta de escrever KE a interação entre todas as partículas. Então, aqui quer dizer que eu vou começar em 1. Q1. O Q1, aqui eu vou chamar de 1, 2. Só para deixar a conta bonitinha. E 4, então, 1, 2 e 3 já estão lá. Eu vou trazer a partícula 4 do infinito. Tá? Então eu quero saber quem é o zero só porque eu quero. Então, isso aqui é Q1. E aí o 1 vai interagir com as outras duas. Então, Q1, Q2. Dividido por R1, 2, que é a distância entre 1 e 2. O 1 vai interagir com a 3 também. Então, aqui é 1, Q3. Por R1, 3. E aí o 1 já interagiu com todas. Falta a interação do 2 agora. Aí eu pego a carga 2. A carga 2 já interagiu com a carga 1. Já foi a conta. Né? Já está coisada. Então, falta ver a interação com a carga 3. Mais Q2, Q3 por R de 2, 3. Então, eu já vi a interação da carga 1 com todas, a interação da carga 2 com todas. De 2 com 1 eu já computei aqui. E agora falta ver da carga 3. Só que da carga 3, a de 3 com 1 eu já computei quando eu comecei calculando a de 1. Aqui, que é 1 Q3 sobre R1, 3. E a de 3 com 2 eu também já calculei quando eu calculei a de 2, que é 2 Q3. Então acabou. Então o zero é igual a esse cara. Vocês me acompanharam?
Sim. O zero é igual a esse cara. Deixa eu ver se eu tenho figurinha. Tenho figurinha. O zero é igual a esse... Mas eu não quero. Eu estou calculando o zero porque... Por preciosismo. Por quê? Porque eu não quero saber o zero. Eu estou calculando o zero para mostrar para vocês como se calcula a energia potencial de um sistema de cargas. Mas agora, então, trazendo o Q4 do infinito, o que acontece se eu trouxer Q4 do infinito até a origem? Lembra, eu coloquei os numerinhos aqui. Esse aqui é 1, esse aqui é 2, esse aqui é 3, esse aqui é 4. Então, o Q4 está no infinito. Eu tenho que realizar um trabalho para empurrar o Q4. Eu seguro o Q4. Cadê o Q4? Esse é o Q4. Eu seguro o Q4, eu estou no infinito, e vou andando até levar o Q4 até a posição dele. Então, eu tenho que realizar, o agente externo, se você preferir, tem que realizar um trabalho para levar a carga do infinito até o ponto. E esse trabalho, pelo teorema de energia, variação da energia mecânica, ele é igual à variação da energia mecânica do sistema, que é como ele sai do parado e vai para o parado, igual à variação da energia potencial do sistema. Mas não importa, isso é só para dizer. Esse procedimento, isso é só para explicar o que está acontecendo. Isso adicionará uma energia potencial delta U ao sistema, dada por. E aí é a mesma coisa. Agora eu já tenho a configuração. Então, eu já tenho a configuração. Então, ΔU quem que vai ser ΔU? ΔU vai ser Q4 vezes o potencial, certo? Vezes o potencial, né? Eu trouxe até aqui. O de infinito. Isso aqui vou chamar de UF. Energia potencial que eu tinha antes, menos energia potencial. Energia potencial final menos energia potencial que eu tinha antes. Mas a diferença é a de trazer o Q4, certo? Ou seja, o final é a soma de tudo mais a de Q4. Então, isso aqui é Q4 que multiplica a soma de I igual a 1 a 3 do QI sobre RI, onde RI é a distância entre Q1 final entre Q1 QI e Q4, certo? Então, o ΔU é esse cara. Então, ΔU é Q4, é o KE, né? Eu sempre esqueço do KE, peço para vocês não se esquecerem, porque aí dá errado. A energia potencial, qualquer outra coisa, fica com unidades
diferentes das unidades corretas, e aí é impossível dar certo. O EKE, Q4, vai multiplicar Q1 sobre R1, mais Q2 sobre R2, mais Q3 sobre R3. Ah, eu não calculei o zero, né? Eu tenho que calcular o zero. Eu estou achando que eu calculei o zero, eu não calculei o zero. Mas eu vou fazer assim, então. Eu vou voltar para o zero. Isso aqui é KE. Q quadrado, certo? Que vai multiplicar 1 sobre R12. R12 é L. Q1, Q3 aqui quadrado, R13. R13 é raiz de L quadrado mais B quadrado. Que é esse cara aqui. E R23 é isso, certo? Então, essa é a energia potencial. O zero, né? Em termos dos meus negócios. Mas agora eu vou trazer o Q4. Opa! Trazer o Q4 do infinito para a origem. E aí, então, o ΔU é isso. É isso aqui. Então, o ΔU, ele é KE. E aí eu gostaria de copiar a figurinha. Dois, Q3 e Q. Por que eu não consegui copiar a figurinha? O ΔU é KE. Os Qs são todos iguais, certo? Vamos aplicar agora o 1 sobre R1. R1 é a distância de 1 até 4. Então é 1 sobre B. Mais a distância de 2 até 4. Mais a distância de raiz de L quadrado. Mais B quadrado. Certo? Essa é a variação de energia potencial. Quando eu trago uma carguinha 4. Além disso, o problema não perguntou, mas enfim. Além disso, o trabalho externo é realizado para trazer Q4 para a origem é o trabalho externo, é a variação da energia mecânica do sistema. Eu estou adicionando energia ao sistema, que já tinha uma energia mecânica, mas a partícula, quando eu trago de volta, quando eu trago ela aqui, ela está parada, ela não tem velocidade. Então, isso aqui é a variação da energia potencial, porque ela estava parada, eu trouxe, ela continua parada. Certo?
Tá certo, gente? Vocês entenderam como calcula variações de energia potencial quando eu vou adicionando cargas ao sistema? Sim. Então, beleza. Então era isso que eu tinha para falar hoje. Eu tinha preparado mais exercício, mas como sempre, a aula tem um tempo menor do que a quantidade de exercício que eu preparo. Então é isso.